Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio, a mais um capítulo da Jornada do Conhecimento. Um livro que estamos aí escrevendo juntos, um livro de histórias, um livro de parceria, um livro de conjugação aí de ideias, interesses em comum e saberes. Boa noite Maria Silvia, querida amiga, conselheira seccional da Ordem, presidente da Comissão de Igualdade Racial, nesse dia tão importante, que é o 13 de maio, não importante pelo que pensam, mas importante pela reflexão da resistência, da luta por direitos, da revolução que o povo preto faz todos os dias para reconstruir as páginas da história que por vezes são tão equivocadas. Então, que esse 13 de maio seja de liberdade de corpos e mentes, mas principalmente liberdade da história como ela é. Que seja um dia de construção da verdade sobre como esse país se constituiu. Então eu cumprimento gentilmente a Maria Silvia e digo aí, viva para nós que fazemos todos os dias esse aguerrido trabalho de lutar por justiça e reparação. Sem mais delongas, convido o André Lozano, um querido amigo, membro aqui da nossa comissão, coordenador das áreas de Direito Penal e Processo Penal, que hoje vai falar sobre a inefetividade do endurecimento penal. Sabe o que é isso? Não sabe? Então vamos descobrir. André, conta um pouquinho pra gente. Boa noite, tanta gente querida. André, você me escuta? Boa noite. Tá me ouvindo, Amarilis? Perfeitamente. Tudo bem? Tudo Quando eu jóia. estava entrando, cortou bem na parte que você estava terminando de falar, que eu não peguei o finalzinho. Eu estava falando sobre o nosso tema de hoje, que é a inefetividade do endurecimento penal, e falando para as pessoas, você sabe o que é? Se não sabe, o André vai contar agora. Então eu queria já te dar as boas-vindas, agradecer sua parceria de sempre, né? E espero que dure para sempre. Felicitar toda a sua trajetória, toda a sua construção enquanto acadêmico, enquanto professor, um docente exemplar. Dizer aí que o livro que fala sobre populismo penal, que a sua obra Populismo Penal é muito bem-vinda nesse momento da construção acadêmica e que para nós é um prazer e uma honra estar ladeada por você, não só pela sua trajetória acadêmica, mas também pela sua postura enquanto cidadão, enquanto membro da sociedade civil. Aqui na comissão nós temos tido a oportunidade de conhecer seu trabalho também no G10 Favelas, e digo já para as pessoas que sigam essa iniciativa, que conheçam esse trabalho, que ajudem como puderem. Enfim, você é um cara genial e bastante aguerrido. Então eu fico sempre muito honrada, muito feliz em te receber e eu não escondo isso de ninguém. Bem-vindo. E conta um pouco mais de você. Obrigado, Amarilis. Obrigado pelas palavras. Aliás, ia dizer que é uma honra fazer parte da comissão que é presidida por você, né? Porque você não é uma pessoa que eu admiro só porque é minha amiga, mas também porque é uma grande acadêmica, porque faz os projetos que encabeça a darem certo. Já trabalhamos juntos lá no IBC Crim, foi um momento excepcional que deu para, né, a gente estava bem próximo no laboratório, nos grupos de estudo, e deu para ver a extrema competência, a extrema seriedade que você tinha, fora as inumeráveis conversas. Aliás, eu lembro quando a gente se conheceu no aniversário da Tainá, Foi mesmo. que era uma mistura de conhecimento com gargalhadas, o que a nossa conversa, porque você é extremamente inteligente e também fala as coisas de um jeito muito gostoso, de um jeito muito leve, de vez em quando fala coisas duras de uma maneira leve, de uma maneira engraçada que nos faz pensar, né, que o Gil Vicente dizia que rindo corrigem-se os erros. Eu acho que você faz isso com de uma forma excepcional, com maestria. Ah, muito Já, obrigada. já que é Eu para fico falar, tímida.
Pô, você é tímida, Marilis. Eu sou muito Né? tímida, ninguém acredita, mas eu sou muito tímida. Todo mundo que não é tímido diz isso, hein? Ah, então tá. Mas já que você pediu para eu falar um pouquinho de mim, né, eu sou advogado criminalista, sou um apaixonado pelo que eu faço, né, sou um apaixonado pelas ciências criminais, tento trazer um pouquinho do conhecimento acadêmico para dentro do dia a dia da advocacia, né, de vez em quando a gente nessa é, no nosso dia a dia é tão corrido, tão buscando resultado, buscando a melhor prática para o nosso cliente, que muitas vezes a gente acaba se esquecendo um pouco da teoria. E eu sempre tento trazer essa teoria como forma de agregar, de trazer mais, de beneficiar os nossos clientes, né, melhorar o nível das petições, o nível dos nossos trabalhos, das sustentações orais, né? Então eu me espelho inclusive em pessoas que acabam fazendo esse link do profissional com a academia, que realmente é uma coisa muito difícil, que eu sempre admirei. Eu tento fazer um pouquinho, assim como eu tento também levar um pouco da prática para os meus alunos. Eu acho que é muito importante o professor também tentar trazer a parte prática, mostrar como aquilo lá que ele está vendo nos bancos da faculdade é importante, né? Então eu costumo, eu adoro, eu gosto muito de dar aula de direito penal da parte geral, né? Incrivelmente, os alunos adoram a parte especial. Eu acho horrível da parte especial, porque basicamente eu fico falando do que é o crime. Mas se você não sabe o que é a parte geral, você não sabe o que é a parte especial. A Mas se parte você, geral é a mais gostosa. Você não precisa saber exatamente o que é crime no Brasil se você entender a construção da parte geral, entendeu? A parte geral é só um Exa- detalhe quando você entende a dogmática. exatamente, daí eu tento mostrar isso, né? Aliás, mostrar, por exemplo, como os fins da pena, né? O pessoal fala, você começa a dar aula sobre os fins da pena, daí você vê um monte de gente falando assim, meu Deus, eu nunca vou usar isso aqui, né? Esquece, eu Uhum. vou. Esse cara aí tá falando alguma coisa, né? Tá enchendo linguiça, A falando um monte de construção groselha. semântica do bem jurídico tutelado. Quando eu escrevia isso na lousa, eu via que as pessoas faziam assim. Não, eles olham e falam assim, pô, será que é sério, né? Pra quê, professora? Pra quê? Você entra na primeira aula, faz, daí né, eu tô esperando algum aluno levantar a mão e falar assim, olha, aqui não é primeiro semestre para lá trote, não. Porque, né, senão, pô, não é sociologia, não é filosofia, mas é isso que acaba fazendo com que o direito penal, com que nosso trabalho diário consiga ser melhorado, que a gente consiga comunicar para o juiz, para o desembargador, para os ministros, ou até para o delegado, para o promotor, aquilo Uhum. que, como o direito é aplicado e como o direito deve ser aplicado, né? Que é uma ciência do ser e do dever ser também. Então a gente fica equilibrando aqui. Sim, total. E, André, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o tema em específico, sobre essa questão da inefetividade do endurecimento penal, propriamente dito, e queria entrar com você mais para frente em alguns temas que eu gosto muito de te ouvir falar. Como eu já mencionei, como todo mundo já viu aqui, eu e o André, a gente tem uma longa caminhada aí de conhecimento, de acompanhar o trabalho um do outro, e eu gosto muito de ouvir o André falar sobre a questão da construção midiática em relação a esse endurecimento penal e como a mídia e as forças, muitas vezes, do Estado articulam essa questão. Eu, enfim, sou uma apaixonada, não é à toa que o livro do André fala da questão do populismo penal, e eu queria te ouvir falar sobre isso, aproveitar o tempo de live já no comecinho para te deixar falando e eu ficar aqui, inclusive, anotando, porque é sempre uma aula muito importante quando eu te ouço. Ah, legal. Eu acho que é quase impossível a gente falar nos dias de hoje de endurecimento penal, né, de supressão de garantias, aumento de pena, criminalização de mais condutas, sem que a gente fale sobre a questão da mídia. Eu acho que atualmente
são assuntos que, se não são gêmeos siameses, tem uma ligação umbilical. E o que acontece? Dentro do endurecimento penal, né, quem nunca conversou com a família, né, conversou com os amigos, né, numa mesa de bar, num almoço, e daí falou assim, não, porque acontece crime porque, né, esse tipo de coisa acontece porque a pena é muito baixa. Ou senão, pô, isso daí é um absurdo. Tem que prender mesmo, tem que prender. Como isso daí não é crime? É, e a gente, é uma solução fácil, né? Você fala, pô, beleza, então tem um crime, vamos endurecer as penas. E dentro dessa perspectiva, se a gente for pensar, a mídia nos bombardeia todos os dias, principalmente com os programas sensacionalistas, mostrando, nossa, olha só, né? Mostra um crime geralmente bárbaro, né? Um crime que gera uma indignação muito grande, e falando de como aquilo deve ser apenado de forma mais dura, falando não só com penas maiores, mas com menos garantias ao acusado, com piores situações carcerárias, com, né, algumas pessoas falam em pena de morte, né, chegam a falar de tortura, né, então um negócio que inclusive foge da racionalidade, né, essa racionalidade que deve ser utilizada pelo direito, pelo Estado. É, Total. só que essas medidas são efetivas? Né? Essa é a questão. Porque é muito. Se a gente. Se forem efetivas, né? Aliás, se fossem, né? Eu já vou adiantar, vou dar spoiler aqui. Se fossem efetivas, elas não. Era muito simples. Eu tenho um crime, está acontecendo muitos. Né? Tá acontecendo, por exemplo, muitos furtos. Eu aumento a pena de furto em 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos que seja. E pronto, acabou o Uhum. furto. Né? Pronto, resolveu. Resolveu. E eu lembro inclusive de uma aula que eu assisti, eu não lembro o nome do professor, que era um professor português. Ele falou assim: em Portugal temos uma forma muito, muito boa de resolver problemas. Temos um problema, pronto, criamos uma lei, acabou o problema, né? Ele falou daquele jeito, com humor português, né? Que no final você fica pensando, pô, será que já acabou a piada? Mas depois você fica pensando, pô, nosso jeito, nosso gene português segue aí muito forte, né? A colonização fez, né, fez um bom trabalho. Porque aqui no Brasil a gente também tem isso. Tem esse hábito. A gente fala assim, pô, a gente tem um problema, a gente cria uma lei, pronto, resolveu o problema magicamente. A gente acha que uma lei vai resolver o problema. E não é por aí. Não é por aí. O que Total. acontece é a efetividade. Daí eu vou até citar um autor que é um autor quem criou a teoria da lei e ordem, né? Foi o primeiro teórico da lei e ordem, que é o James Wilson. James Wilson, lá nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, né? Aliás, ele pega diversas pesquisas e ele vai analisar, pô, será que aumentar a pena melhora, reduz a criminalidade? E Uhum. daí ele, na pesquisa, ele chega à conclusão que não, que reduzir a pena não reduz a criminalidade. Por óbvio. E depois ele fala assim, pô, mas vamos ver se criminalizar uma conduta resolve, reduz né, a prática daquela conduta. Então, por exemplo, é, vamos pensar aqui que a questão da embriaguez ao volante. Né? A embriaguez Uhum. ao volante foi criminalizada, né? Aliás, já era criminalizada, então não é um exemplo tão bom. Né? Mas vamos criar uma criminalização nova. A partir de agora, vamos pegar aqui o nosso governo maravilhoso, que não é muito ligado, não gosta muito da ciência, então a partir de agora andar com um livro na rua é crime. Né? Ou ler Balbúrdia. livros é crime. Balbúrdia, né? Você está sendo revolucionário só por ler. Né? Aliás, a construção do conhecimento é muito perigosa. Mas ter livros, comprar livros, ter livros em casa, passou a ser crime. Será que as pessoas vão ler menos? Né? Aliás, quem não lê já não lê mesmo. Né? Aquelas pessoas que são apaixonadas pela leitura, como você é, Amarilis, você seria uma revolucionária? Né? Você seria uma Seria. criminosa? Eu admito que eu seria um criminoso nesse caso. Então ele chegou à conclusão também que, né, fazendo pesquisas, porque naquele momento os Estados Unidos estavam criminalizando muito as condutas, era um momento em que se saía do estado social, de bem-estar social, para ir para o estado penal. Ele notou também que
a redução. Ele fez, analisou duas pesquisas feitas pela mesma pessoa, e uma tipo, trazia dados inconclusivos. E a Uhum. outra que reduzia no primeiro momento, mas depois voltava para o patamar original, a criminalização de uma conduta. Ou seja, ele chegou à conclusão que não resolve criminalizar a conduta, que não resolve aumentar a pena para a redução da violência. Só que mesmo assim, ele é adepto ao aumento de penas, à criminalização de mais condutas, né, porque ele trabalha o sistema penal como um sistema que deve pacificar a sociedade por meio uma, Você travou mesmo. Ah, fazer com que a travou. sociedade de alguma forma fique pacificada, e daí utilizando justamente essa questão simbólica da pena, dos crimes e da punição para fazer com que as pessoas acreditem no Estado, acreditem que o direito está vigente, que o direito existe. Dentro, só que ele mesmo admite, não resolve. E Claro. ele depois ele usa também uma frase que ele fala assim, olha, as pessoas elas não têm paciência para esperar a solução dos acadêmicos. Então a gente precisa dar uma resposta rápida, e a resposta rápida é justamente a criminalização. Só que muitas vezes essa resposta rápida acaba trazendo diversos efeitos colaterais, né? Um dos efeitos colaterais é a redução de garantias, porque quanto mais condutas são criminalizadas, menos liberdade o cidadão tem. Outra questão, se você está falando em punir, você precisa e aplicar a pena, você precisa tirar garantias para tornar mais fácil a aplicação dessa pena. Total. Então, por exemplo, o que tentou-se se fazer com as 10 medidas contra a corrupção, né, o pacote Uhum. anticrime, né, que aliás foi graças a Deus, né, graças a por algo muito bom, né, os deputados eles foram os adultos na sala e acabaram tirando coisas horríveis do pacote anticrime e colocaram coisas que devem ser muito elogiadas. Mas, de qualquer forma, todas essas medidas, elas buscam aumentar o punitivismo e reduzir as garantias, tirar mais direitos dos cidadãos e, além disso, né, quando você criminaliza mais condutas, você tem mais crimes, mas não menos violência. Então, Amarilis, pensa o seguinte, se eu tenho é, R$ 20 e eu quero comprar comida. Uhum. Só que eu só tenho R$ 20 para comprar comida. Eu posso comprar um prato para almoçar, ou posso comprar um monte de doce que vai que não vai, que eu, daqui a um pouquinho eu vou estar morrendo de Não fome. vai saciar, mas vai dar uma onda. Vai saciar momentaneamente, né? Ou Sim. senão eu compro um monte de salgadinho, que vai me saciar momentaneamente, compro um monte de docinho lá, um monte de coisa. O que que vai acontecer? Eu vou dividir aquilo lá. É a mesma coisa com a segurança pública. Na segurança Claro. pública, se se eu dividir as forças de segurança pública para vários crimes, eu vou fazer com que o que seja realmente importante não seja perseguido criminalmente. Então, imagina só, quando eu estou criando o DENARC, né, eu criminalizo as drogas e crio uma delegacia enorme só para reprimir o uso de drogas, eu estou deixando de fazer persecução penal de coisa que é horrível, né? Por exemplo, Uhum. de homicídio, de estupro. Né? Eu estou deixando de de investigar crimes de estelionato, crimes de roubo. Então, é uma opção política que é altamente ineficaz, né? Porque quando Tá. você criminaliza tudo, você não consegue fiscalizar tudo. E olha só, desde a redemocratização a gente teve parece que foram mais de 800 condutas criminalizadas. Sim. Eu não consigo pensar em 200 crimes, né? Eu não consigo pensar em 200 crimes. E para Imagina você, 800. imagine 800. E para você, qual que é o X da questão, André? Você falou que a segurança pública não volta os olhos para o cerne do problema. Então, eu queria saber, qual é o cerne do problema? Se hoje você tivesse esse poder,
seja no Ministério da Justiça, seja nos lugares que são as forças motrizes dessa articulação política. Qual é a medida efetiva? Por onde começar? Então, a gente tem que. O crime, ele é um sistema, é algo complexo, é um fenômeno social complexo, e ele não requer soluções simples. Então, qualquer pessoa que falar que é simples está mentindo, né? Ou Exata. está mentindo ou está enganada. Marilis, a gente vai conseguir impedir o homicídio da mesma forma que a gente impede o roubo, da mesma forma que a gente vai tratar o estupro? De forma São alguma. questões completamente diferentes, né? Por exemplo, roubo, furto, tráfico de drogas são crimes que estão voltados, que têm uma relação muito grande com a pobreza, né? Uhum. Com a desigualdade social, com a falta de Uhum. emprego, com a falta de condições, muitas vezes com a falta de serviço público. Já o estupro, ele tem uma relação muito mais próxima do desrespeito à mulher, de uma cultura machista. Então, ele não deve ser tratado da mesma forma. O que deve ser, ao meu ver, deve ser feito? Medidas pensando-se de forma ampla. Obviamente, eu vou falar um negócio que é um chavão, mas é a verdade. É a verdade. Se não investir em educação, não vai adiantar nada. Então, a primeira Uhum. coisa é a educação. Mas fazer educação, pensar em educação de uma forma melhor do que ela é pensada hoje. Hoje é uma educação para fazer com que a pessoa seja alfabetizada, ponto. Dificilmente se faz mais. Obviamente, tem alguns professores, principalmente aqueles que trabalham em escola pública, que dão o sangue, que acabam sendo pontos fora da curva. Mas o sistema de educação, e aliás, como todo serviço público, ele aqui no Brasil dá a impressão que o objetivo é tornar o serviço público ruim para que se possa privatizar por um valor baixo. Sim, Quando, um na verdade, você pode. sucateamento para criar aquela falsa ideia de que as empresas privadas é o que a gente brinca em relação ao metrô, né? Aquela, para quem é de São Paulo, a sensação de sair do metrô no âmbito de administração pública, entrar na linha amarela, dá a impressão que você está num filme futurista, né? Você fala, nossa, estou gozando as maravilhas da privatização. É bem complexo. Só que eles esquecem que uma das maravilhas da privatização é fazer muito mal feitas as estações e ter um trânsito de pessoas maior do que de carros nas ligações, né? É, porque a privatização, se ela não for bem feita, ela também vai ser ineficiente. Mas o que acontece? Nas escolas é importante que as crianças já tenham um acompanhamento para verificar possíveis desvios. Né? O que acontece? Uma criança que ela é mais agressiva, essa criança que ela é mais agressiva, ela tem que tem que sair, tem que ficar mais próxima do professor, tem que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social para ver o que está acontecendo com aquela criança. Minha cunhada, ela é professora de escola pública e ela comenta que ela comentou uma vez comigo que tinha um aluno dela que era muito agressivo, né? Dava trabalho para todos os professores. Daí eu acho que ela estava na quarta série, chegou esse aluno e ela falou, pô, como vai ser, né? Então, ela tem uma tática, que isso daí é pedagogia, o aluno que tem mais dificuldade, que dá mais trabalho, eles trazem para frente, né, para a primeira carteira. E ela trouxe esse aluno para a primeira carteira. E notou que o problema dele é que ele não sabia ler, não estava conseguindo ler. Mas não é que ele não conseguia ler porque ele não tinha sido, porque ele não tinha tentado alfabetizar, não. É porque ele tinha um problema de visão. Ele estava lá longe e daí ele não via o que estava escrito na lousa e não conseguia aprender. E o que acontece? As frustrações dele de problema de aprendizado eram Ele voltadas. exteriorizava na agressão. Exatamente, exteriorizava como forma de violência. O que ela fez? Ela chamou a mãe, conversou com a mãe do menino, né, daquele jovem, e orientou que ela deveria procurar um oculista e arrumar um óculos para o menino. Isso foi feito. Parece que o menino virou um dos melhores alunos da sala. Né? Uhum. Então, era um problema
que seria voltado, que se aquele menino não fosse atendido, não tivesse alguém Acolhido, olhando né? por ele, não tivesse sido acolhido, provavelmente ele continuaria canalizando essa frustração para a violência. Isso é uma das coisas que deve ser feito, na minha opinião, investir no sistema de educação, investir em emprego, investir em lazer. No caso, tem que investir em iluminação pública. Por quê? Porque a iluminação pública aumenta a circulação de pessoas, aumentando a circulação de pessoas, aumenta a Você segurança diminui os índices de... Uhum. de todos os crimes, inclusive evitar o que os arquitetos chamam de áreas desertas, de desertos urbanos, em que você tem só prédio, 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 você não tem comércio. Por quê? Porque você tem pouca circulação de pessoas. Se você tem espaço para lojas, para serviços, o que vai acontecer? Vai ter uma maior circulação de pessoas, e daí você tem dois efeitos bons. Com maior circulação de pessoas, você reduz os índices de violência. E outra questão, você tem espaço para empresas, para compra de produtos e serviços, você acaba gerando mais empregos. Né? Gerando mais empregos, você tende a reduzir a miséria e também a questão da pessoa buscar o crime como uma forma de ganho econômico. Eu Né? Isso daí fico, é uma das coisas. desculpa, eu fico sempre pensando no que está subentendido, sabe, André? A gente começou num ponto muito sensível, você explanou muito bem sobre a questão da educação. E, de fato, hoje nós temos um cenário onde a educação pública, principalmente, mas a construção da educação é para formar mão de obra, não necessariamente para formar o indivíduo, não pensando nas questões subjetivas que envolvem, né, a complexidade da formação educacional de um ser. Então, você alfabetiza, dá instruções básicas ali sobre como funcionam o céu, a terra, a água e o ar e coloca essa pessoa para vender sua força de trabalho, enfim, transformar o D em delinha, né? Para que haja a expropriação desse corpo. E existem finalidades subentendidas. A construção de indivíduos que não tenham o estímulo ao senso crítico, que não tenham o estímulo a um pensamento empírico mais aprofundado, também tem uma finalidade de controle de corpos, uma finalidade do controle estatal, uma finalidade de gestão de uma massa que se torna massa de manobra. E você falando sobre todas essas coisas que permeiam a questão da segurança pública, que permeiam a questão do direito penal, mas não são colocadas em primeiro plano como sendo dessa importância, me trouxe uma reflexão muito importante, porque é isso, arquitetura e urbanismo é também direito penal, educação, pedagogia é também direito penal. Enfim, administração de empresas, gestão pública, economia, são condições precípuas da discussão penal, que inclusive são fatores que podem impedir a proliferação e a massificação que a gente tem aí no cenário penal, enfim, a quantidade que a gente tem de encarceramento, a construção de um sistema de justiça tão colapsado. E aí eu queria saber de você onde a mídia entra nisso tudo. A mídia, ela articula essa massa de manobra, a mídia está a favor necessariamente dessas mesmas pessoas que dinamizam essa educação sem o senso crítico. Quem pode mais? O Estado ou a mídia? Ou é um casamento perfeito? Enfim, eu queria que você explanasse sobre isso. A mídia, ela tem duas questões, né? Primeiro, a mídia, com a mídia veio a massificação da cultura, né? Por um lado é bom, porque antes a cultura ela era acessível a poucas pessoas, né? Acabava sendo um produto de luxo, né? Isso foi interessante, porque daí você consegue difundir melhor a cultura, você consegue fazer com que as pessoas tenham mais acesso à música, tenham mais acesso a livros, a programas. Só que isso daí também tornou a cultura um entretenimento. E nesse ponto é preciso tomar muito cuidado, porque quando a cultura vira somente entretenimento, porque é importante que seja entretenimento, pô, tem dia que você chega, que eu chego em casa, eu falo, puta, eu quero assistir um besterol. Com Quero aquela certeza. comédia Vou bem besta. desopilar. Exatamente, eu ligo o modo off, né? Vou falar assim, falo, não quero pensar em nada.
Agora, tem hora que é importante você ver um filme, ler um livro que te incomode. E, na verdade, literatura foi feita para incomodar. Filosofia foi feita para incomodar. Só que essa cultura de massa, ela não é feita para incomodar, ela é feita para entreter. E nesse ponto, o crime, ele é um entretenimento muito bom, porque prende a atenção das pessoas. Isso daí a indústria de Hollywood mostra isso, né? Quantos filmes de ação Uhum. não tratam de crimes? E não Sim. só isso, né? A gente começa aí da indústria de Hollywood, né? Quase todo filme de ação trata de algum crime. Como o crime E isso, permeia o imaginário, né, dessa construção, as novelas, as mocinhas, os romances precisam muitas vezes dessa discussão que permeia a questão do crime, né? O mocinho que defende a mocinha, nessa construção bem heteropatriarcal, mesmo nos filmes infantis, eu vejo que os desenhos sempre têm já uma aventura, uma luta, uma saga épica onde alguém rouba algo de outra pessoa, de outro reino, enfim. o Dick Vigarista, né? O Dick Sim, Vigarista segundo a Penélope. Então, desde pequeno você está vendo, o Dick Vigarista é um bandidão, né? Todo aquele estereótipo, aquele bigode, né? Cara de uhum, larápio. E já desde pequeno, nos filmes, isso daí já vem. E sempre mostrando, né? O herói não é aquele policial que age certinho, né? De vez em quando uhum, ele é o cara meio tonto lá do filme. O uhum. herói é o cara que passa por cima das regras para prender o bandido de qualquer forma, para perseguir quem de alguma forma está fazendo mal, né? Acaba inclusive incentivando esse Aqueles filmes épicos maniqueísmo. que você explode metade da cidade de Nova York para prender um cara. Exatamente. Passa por Né? cima dos Aliás, carros, explode as pontes e fala, prendi. prendeu, né? É mais ou menos o que a Lava Jato fez no Brasil, diga-se de passagem, né? Ela, Não é né, mesmo? acabou. Eu acho que não sei se o recado foi esse, mas eu acho que eu entendi assim, né? Destruiu a economia para falar assim, olha só, salvei, consegui prender. Mas, além disso, a gente tem um monte de programa policial passando, né, os programas policiais mais sensacionalistas que mostram o crime, falando, nossa, olha que horrível isso daqui que está acontecendo, né, o Datena, o Cidade Uhum. Alerta, Brasil Urgente, falando de um crime mais bárbaro até uma forma um pouco mais delicada, né, como um Fantástico, um Jornal Uhum. Nacional, em que eles vão, uma Folha de São Paulo, um Estadão, em que eles vão tratar o crime de Uhum. uma forma mais rebuscada. Né? Eles vão trazer a ideia vão explicar, olha, eu vou explicar agora como funciona aqui o processo penal. E daí eles fazem um esqueminha lá. Eu lembro uma vez, a Elaine, minha esposa, ela gostava de assistir o Fantástico. Né? Teve um dia que eu estava escrevendo a dissertação, né? Ela estava assistindo TV e eu estava ouvindo. De repente, eles começaram a explicar a Lava Jato. Eu falei assim: não, não é possível. Não dá. Eu levantei, eu comecei a brigar com a TV, a apontar o dedo e falar: vocês estão mentindo, né? Eu fiquei indignado com aquilo lá. Você também? Ah, eu não sou Eu, a única. porque assim, não era contra ninguém. Eles estavam explicando dolosamente errado. Eles estavam desensinando. Aquilo lá era um desserviço. Eles fingiam que o processo penal funcionava daquele jeito, quando na verdade o processo penal é completamente diferente. Não lembro que eles estavam falando, porque foi tanto absurdo que eu vi que eu vi passando no Fantástico, que esse aí não me marcou o que eles estavam explicando errado. Mas É o eles seguinte, acabaram. galera, presunção de inocência é só uma perfumaria. O importante Exato. Presunção de inocência é perfumaria. E daí, de vez em quando, o pessoal fala assim, pô, mas como que o cara, né? Porque tinha um especialista, obviamente, né, Marilis? Falando, não, porque sempre tem. o especialista vem e fala tal, daí algumas pessoas perguntam, mas André, como que tem um especialista falando? Isso daí é uma questão de ponto de vista. Não, não é questão de ponto de vista, né? No direito pode não ter um certo só, mas com certeza tem um errado, né? Tem coisa que tá errada, Uhum. né? E daí, Exato. uma das coisas que a mídia faz é fazer com que esses especialistas eles se proponham a falar o que a mídia quer ouvir.
a falar o que é interessante para aquele veículo de comunicação. E o que é interessante é bater no acusado, é bater no réu. Por quê? Porque as pessoas se identificam com a vítima. Né? Marília, você se identifica com o. Quem que é o doido que se identifica com o estuprador? Quem é o doido que se Uhum, identifica com o homicida? E eu não estou falando, eu estou falando da pessoa que está sendo acusada. Então a gente não sabe ainda sequer se ele é se ele é estuprador mesmo, se ele é homicida, se ele é ladrão, mas quem que é o maluco que se identifica com o bandido? Não é ninguém, uhum, nem o bandido profissional se identifica com o bandido. É uma coisa que acontece. Só que a mídia, ela acaba reforçando isso e trazendo de uma forma simples isso aí, né? Trazendo como essa questão de maniqueísmo, olha, é o cara bom contra o cara ruim, né? Como foi uhum, trazido o Moro bom, o Lula ruim. E agora uhum, estão fazendo, né? O Moro bom e o Bolsonaro ruim, né? Então, o uhum, feitiço volta-se contra o feiticeiro, só que tem uma outra parte falando, Moro ruim e Bolsonaro bom. Agora, uhum. então, é um negócio que vai ficar um pouquinho mais complicado. E eles dão soluções também simplistas, porque já que eles passam de uma forma simplista, eles também não vão falar, olha, a gente precisa investir em educação por conta disso, porque vai ter que fazer uma explicação enorme que o telespectador não vai querer saber. Ele não vai ter paciência, ele quer solução rápida. Vai ter que bater em cultura de estupro. E daí o telespectador é machista. Vai ter que Sim, falar de racismo estrutural. E nós somos racistas. Aliás, a primeira coisa para a gente começar a combater o nosso racismo, o nosso machismo, é falar: sim, eu tenho atitudes machistas, eu tenho atitudes racistas para que a gente possa combater. Né? O primeiro passo para a gente resolver o nosso problema é saber ver o problema. E daí a uhum, gente tenta, melhorar. Só total. que o espectador não quer saber, não quer ouvir isso. Porque daí vai estar apontando o dedo para o espectador e falando: ó, você está errado, você tem que melhorar. O problema é você. Você acredita que a mídia trabalha com a construção de criminalização da pobreza? E numa outra ponta, você acredita que a mídia constrói uma ideia que distancia a classe trabalhadora, a classe operária e a classe oprimida de si mesma, no sentido de que me parece que o público, por exemplo, da TV aberta, o público desses programas que tratam da questão penal e que vivem disso, é um público essencialmente de pessoas do povo, de trabalhadores, de pessoas negras, de mulheres, e parece que o espectro ele é rompido em alguma medida, porque nós que somos o povo, nós que somos cidadãos pobres da classe trabalhadora, olhamos com os olhos, talvez, de uma classe dominante, porém minoritária. Explico melhor. É, a quem interessa criar crimes e criar tipos penais que protegem a propriedade privada, se eu não tenho nada? A quem interessa construir leis de enriquecimento penal se eu mesmo não tenho acesso ao Estado e à justiça? Porque eu sou convencido de que a proteção dos direitos de uma minoria de poder é necessária e eu sinto esse pertencimento. Isso faz sentido? É papel da mídia? Há uma criminalização da pobreza para o pobre ou é uma viagem minha? Conta aí. Não, eu acho que não é uma viagem. Aliás, eu vou aproveitar para responder essa pergunta, responder junto com a pergunta do Chances e Meirelli Advogados, né, que ele Beleza, perguntou eu aqui tô qual. tentando, eu tô meio que tentando também recuperar as perguntas. É ótimo que você me ajuda, perfeito. Eu vi que ele tinha feito sobre criminalização das drogas e abolicionismo penal, fui procurar aqui, que realmente é uma pergunta legal, né? Qual o posicionamento sobre criminalização das drogas e abolicionismo penal? Então, essa sua pergunta de criminalização da pobreza e de colocar o pobre contra o pobre, as drogas elas tiveram um papel fundamental nisso aí, porque as drogas, né, quem é preso por tráfico de drogas são as pessoas pobres. Né? Não tem, são pouquíssimos os ricos que são presos. Né? Aliás,
mesmo os ricos que são presos, eles são presos por um crime de pobre, né? Porque quem vende droga geralmente é pobre. Por isso que é muito mais fácil que o seu cliente fique em liberdade quando ele matou alguém, num caso de um homicídio, ainda que seja réu confesso, do que num caso de drogas em que ele negue até o último fio do cabelo que ele praticou esse crime. É, e já vou entrar na sua pergunta, Marilis, mas já respondendo o Sanches, meu posicionamento é que as drogas devem ser regulamentadas, todas, devem ser regulamentadas, até porque, sim, primeiro que é uma forma de você fazer com que o dinheiro público seja melhor gasto, né? Porque você tem uma repressão que não adianta em nada, em absolutamente nada. E segunda coisa, pô, vamos pensando numa política criminal voltada para pensando na polícia dentro dessa política criminal para que eles possam investigar os crimes que importam, né? Porque eu não consigo pensar como a gente vai deixar de punir na sociedade de hoje um estupro ou um homicídio. Eu não consigo, eu não tenho essa criatividade. Né? Eu respeito muito a doutrina abolicionista, mas eu não tenho essa criatividade para falar, pô, como que eu vou deixar de. Como que eu vou fazer para. Eu vou usar Sim. justiça restaurativa para estupro? Na minha cabeça não entra, apesar de eu achar que a justiça restaurativa pode ser utilizada para várias coisas. Só que a mídia, ela não traz, né? Ela fica falando do roubo, fica falando do furto, fica falando do tráfico de drogas, que são crimes, em geral, praticados por pessoas que estão nas classes sociais mais baixas, que são pessoas que lutam com mais dificuldades, muitas vezes criam um estereótipo racista, e fazem, inclusive, com que o negro mate negro, com que o pobre mate pobre, e acaba criando uma cultura punitivista dentro da própria classe trabalhadora, porque eles acabam se preocupando muito mais com o crime. Aliás, nesse ponto, Amarilis, eu acho que o crime é, inclusive, utilizado como uma cortina de fumaça para esconder os problemas sociais. E eu lembro que durante que o Moro ele estava depondo lá no Senado por conta do vazamento do The Intercept e por algum motivo, não sei qual, coincidentemente, estavam votando a reforma da Previdência no mesmo momento na Câmara dos Deputados. Olha só que coincidência. E aí estava todo mundo olhando para o depoimento do Moro e ninguém viu a reforma da Previdência ser aprovada lá na Câmara dos Deputados. E daí isso, Amarilis, eu acho que mais do que utilizar para garantir uma perseguição do pobre pelo pobre, é utilizado muito mais para gerar uma cortina de fumaça para que os verdadeiros problemas não sejam notados, para que as pessoas não notem que existe, por exemplo, que, olha, precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, eu não quero que acabe com a minha previdência, porque daí existe uma mobilização enorme em torno da Lava Jato, existe uma mobilização enorme para que os assassinos da Isabela Nardoni, por exemplo, sejam julgados, mas para defender os direitos deles mesmo, essa mobilização acaba não ocorrendo. Né? Inclusive, muitas vezes, essas pessoas são tratadas como criminosos, como delinquentes. Né? Então, tentam se criminalizar, não diretamente, obviamente, mas indiretamente, manifestações, tenta se criminalizar sindicatos, vendendo eles como sendo pessoas corruptas, os manifestantes como sendo baderneiros. Né? Tudo isso acaba tudo isso acaba sendo utilizado pela mídia porque a mídia faz parte de uma elite. Né? A mídia tem uma elite que ela prefere e acaba voltando as suas reportagens, a sua linha editorial para os interesses dessa elite. Né? E o problema da mídia no Brasil, na minha opinião, um dos problemas, né? Mas talvez o principal é que ela se vende como neutra, quando na verdade uma mídia neutra não existe. Não existe mídia imparcial. Mas ele fala assim, não, eu sou isento, né? Isento de verdade, né? O sensacionalista, mas fazendo referência a uma revista aí. E por que que a palavra impunidade não sai da boca
das pessoas que tratam da questão do direito penal nos veículos da mídia? Não sai da boca das pessoas porque impunidade vende, né? Poucas vezes, né, eu acho que não é bonito, não é bonito para a mídia, não vende, não é vendável falar assim, olha, a pessoa foi presa, a polícia fez um bom trabalho, ou se não, pô, não, olha só, reduziram os índices de criminalidade, olha que coisa boa, tem menos crime agora acontecendo. Isso aí não é vendável. O que é vendável é o sensacionalismo, é Uhum. o que acaba chocando. Isso acaba, e a mídia sabe trabalhar muito, muito bem com isso. E a Mas impunidade. como num país que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, quase 1 milhão de pessoas, a mídia consegue trabalhar com o jargão sensação de impunidade. Quem, quem fica impune? O Brasil é o país da impunidade, né, Amarilis? Pois Né, é. eu acho que o Brasil, na verdade, ele pune mal, né? Na verdade, ele pune muito e pune mal. Porque se tem a ideia de que a pessoa tem que ser punida rápido, que não tem que esperar, que não tem que ter direitos e garantias. Contraditório, ampla defesa. E o que acontece? A gente quer. O mundo hoje é um fast food. Tudo é fast food. A gente quer as coisas rápidas. Antigamente, você mandava uma carta, você tinha que esperar a carta chegar, a pessoa escrevia, te mandava de volta, você se comunicava, demorava para você falar com a pessoa. Hoje, Amarilis, como a gente faz? Se a pessoa demorou para. Se a pessoa viu a mensagem no WhatsApp e não respondeu, você já fica desesperado. E aí, não vai me responder? E não demorou nem cinco Você minutos. visualizou, eu tô vendo aqui a setinha azul. Exatamente, Por tô isso que vendo eu a não Cidinha tenho Azul. sete. E que é isso? Você quer assistir a série no Netflix, você quer fazer uma maratona, já quer chegar logo no final. E você vai almoçar, você quer o quilo, você vai no quilo agora não, né? Porque a gente está em pandemia, mas você vai no quilo Sim, porque é rápido. Você sim. não quer esperar chegar o nosso, Ou no chegar 9 conto. ou no nove conto, que a comida já está pronta. Você sentou, aliás, o nove conto é uma delícia. A gente, passando a pandemia, eu quero comer aquele nove conto, a gente vai lá. A gente vai lá no Nove Conto porque a comida é boa, apesar de ser bem rápida. Eu descobri há pouco tempo que chamava melão melancia e não Nove Conto. Nossa, é o melão melancia? Olha, eu nunca tinha ligado o nome à pessoa. Daí, No meu mas coração será eternamente o 9 conto, onde a gente pode discutir criminologia e comer a um preço módico. de Nove Conto. Mas as pessoas elas querem tudo rápido, elas acham que o direito penal também é isso, que o direito penal vai ser fast food. Eles acham que é o seguinte: cometeu o crime, foi pego, né, já é encarcerado, já tem que responder, cumpre a pena. A única coisa que eles não querem que seja fast food é a pena tem que ser longa, né? Sim, e dura, de preferência com tortura, sem luz do sol, onde as pessoas. E eu acho que tem um dado que a mídia e a discussão da questão penal tem uma intersecção. As pessoas ainda têm dificuldade em separar o sofrimento religioso e aquele apenamento vinculado às questões religiosas da função precípua do direito penal, que nunca foi fazer sofrer. O que acontece, eu acho que a questão religiosa ainda está muito ligada ao direito penal, né? Pena vem de penitência, penitenciária vem de penitência. E a questão religiosa ainda está muito ligada. E as pessoas têm a gente não consegue se livrar desse nosso desejo de vingança. E o problema é que esse desejo de vingança é um desejo irracional. E o Estado, o direito, ele tem que ser racional, né? Aliás, o direito ele serve justamente para limitar a irracionalidade das pessoas no pedido de vingança e também a irracionalidade do poder estatal, porque se não limitado, ele vai ser bárbaro, né? A gente viu, né, os piores crimes, eles não foram praticados por pessoas, foram praticados em nome do Estado ou da religião aliada ao Estado. É, André do agora, céu, falta 10 minutos para acabar a live. E a tá gente nem brincando, fez a surpresa. Faltam é 10 verdade. minutos. Eu vou aproveitar, já fazer um combinado com quem está aqui, para vocês não nos deixarem. Vou ter que dar um spoiler, tá? O André vai falar os próximos 10 minutos, o Instagram vai nos derrubar e a gente vai voltar
porque nós vamos sortear não aqui na live, mas a gente vai sortear um livro do André numa ação que ele gentilmente nos cedeu um livro e eu vou explicar as regras na live. Então só vai saber como participar do nosso sorteio, da nossa ação aqui, quem assistir a live. Olha eu sendo midiática. Então fiquem conosco, acompanhem a próxima live para descobrir Acompanhe o como ganhar. próximo capítulo. Exatamente. Aqui, olha, ó, tá vendo? Mas tá certo, tem que fazer isso mesmo, né? A gente já tá falando um pouquinho de mídia, vamos aproveitar para falar para fazer as vezes da mídia, né? Afinal, a rede social nada mais é do que a nova mídia. Pois é, Mas, exatamente. né, voltando à questão da impunidade, as pessoas elas querem cada vez mais punir e é um desejo racional, até porque, Amarilis, a punição nunca vai ser suficiente. Por mais que a gente tente, né, por mais que se você deixar, imagina só, Amarilis, se você perder um ente querido assassinado, você pode deixar a pessoa presa durante 300 anos sendo açoitada todo dia. Obviamente, isso daí não vai te reconfortar, não vai trazer essa pessoa querida de volta. Então, por Uhum. quê? Porque não dá, será impossível reparar esse dano. Mas a mídia fica falando, o Brasil é o país da impunidade, principalmente com relação a crimes políticos, né, com relação à corrupção. E daí isso gera um problema enorme, porque quando a gente está falando de corrupção, Amarilis, a gente está falando geralmente de corrupção, eu estou falando lato sensu, então fraudes em Uhum. licitações, né, Crimes corrupção econômicos, de forma geral. econômicos, de forma exatamente isso. E são pessoas que quem comete esses crimes são pessoas que geralmente têm muito dinheiro ou têm muito poder. E essas pessoas, não estou falando que se elas cometem algum desvio, cometem algum crime, elas não devem ser punidas. Pelo contrário, se elas cometem algum crime, elas devem pagar, né? Elas devem ter Certo. os seus direitos respeitados, mas deve ser aplicado o direito, simples assim. Agora, nesse caso, só que quando você está punindo essas pessoas, você está deixando de aplicar direitos e garantias para elas, você também vai estar legitimando um sistema que mói gente. Então, para cada político, para cada empresário que não tem o seu direito respeitado, existem pelo menos 1.000 pessoas, né, aí para mais, 1.000 pobres que não vão ter os seus direitos respeitados. E isso Certamente. gera um efeito em cadeia, né? Eu já estava advogando, obviamente, na época da Lava Jato, né? E daí a gente tem um direito penal pré-Lava Jato e um direito penal pós-Lava Jato, em que é muito mais difícil advogar criminalmente depois da Lava Jato. Por quê? Porque eles se Com sentiram certeza. autorizados, né, o poder midiático, a mídia fez um ataque tão grande aos direitos e garantias fundamentais, como se aquilo fosse um empecilho para se punir poderosos, mostrando que, olha, precisa retirar, né, precisa acabar com a prescrição, precisa acabar com a presunção de inocência, precisa acabar aí com isso, precisa acabar com aquilo. Como se Prender antes, prender em prendeu, segunda instância já tá bom. Se a segunda instância achar que é culpado, beleza, cadeia. cadeia, sendo que fala-se isso sem mostrar que, por exemplo, a Defensoria Pública de São Paulo fez um levantamento que 49% dos casos em que eles levam para o tribunal, para o STF ou para o STJ, 49% são modificados em favor do acusado, né? Ou seja, metade. Quando a gente está falando de tráfico de drogas, esse número, salvo engano, é 68%. São modificados em favor ou redução de pena ou absolvição, ou se não, uma aplicação de um regime menos severo. Tudo isso, Amarilis, demonstra que, olha, o pobre também tem acesso à justiça por outros meios, pela defensoria pública, né? Muitas vezes não tem bons advogados, advogados caros, mas consegue bons defensores públicos, que obviamente vão atuar de forma estratégica, porque eles não conseguem abraçar o mundo também. Só que essas pessoas pobres, quando o rico tem o direito cerceado,
com certeza essa pessoa pobre vai sofrer e vai sofrer muito mais. Então é o que eu costumo falar, meu problema não é prender o Lula, ou prender o Zé Dirceu, ou prender o Eduardo Cunha, ou prender qual o nome, o O Aécio Neves. Aécio. Uhum. Não é, Nossa, falamos junto. não é meu problema, não é esse. Meu problema é não respeitar os direitos deles, porque se não respeitam os direitos deles, imagina eu e você, Amarilis, né? Aliás, Certo? nós ainda somos privilegiados porque estamos dentro de um círculo Junto restrito, que é a o círculo. todos. Agora, imagina o Zé da Couve, Sim, né? O Zé da Couve sim. está na rota. Hoje é um dia muito emblemático também. Não sei se você chegou a ver a absolvição da Bárbara Querino. É claro que, enfim, né, guardadas todas as proporções, o contraditório da ampla defesa e de uma série de coisas. A Aline está aqui. Falei da Bárbara, a Aline apareceu. A Aline é uma grande companheira, uma grande amiga. E a Aline Andrade amanhã fala um pouco sobre a construção de sua pesquisa acadêmica e de seu livro um evento Ela muito não lançou um interessante livro, aqui da vai ter que nossa. comprar. Exatamente. Amanhã a gente tem um evento com Aline Andrade, Júlia Drummond e Ana Lívia Custódio sobre doutrinadoras, sobre mulheres negras que são doutrinadoras e debatem, discutem diversos campos, e a gente vai ter o prazer de recebê-la aqui em parceria com a Comissão de Igualdade Racial. Então, por favor, já acompanhe os nossos posts, porque além de sortear o livro do André, a gente vai também ser brindada aí com a presença da incrível Aline Andrade em um dos nossos eventos. O que eu queria te falar sobre a questão da Bárbara é que, deixando de lado diversas questões meritórias, mas nos atendo a alguns pontos importantes dessa história. A Bárbara alegava que a sua inocência e dizia que o reconhecimento, a prova, né, o momento processual do reconhecimento não foi adequado, que a testemunha e a vítima teria reconhecido pelos cabelos crespos e que isso, enfim, não é argumento suficiente que o valha para um reconhecimento, porém essa moça ficou presa por muito tempo e depois de sucessivas tentativas, de toda uma construção de defesa e de advocacy também, porque houve incidência em relação a esse caso, que é um caso que toda a comunidade negra, todas as pessoas que militam sobre as questões raciais voltaram os olhos. Hoje, dia 13 de maio, sai a absolvição da Bárbara. Então, é um caso que a gente precisa discutir, inclusive em sala de aula. Para além das questões óbvias que estão postas, existe uma análise muito importante dentro desse diálogo, que é uma análise também de cunho da academia, uma análise também que passa pela mídia, porque a Bárbara apareceu nesses programas, né, vespertinos, teve a sua imagem veiculada, algemada, no fundo do camburão, e foi toda uma atmosfera criada em razão da criminalização dessa mulher, que é pobre, negra, enfim. Aliás, eu fiquei muito feliz em ter essa notícia. Eu conversei algumas vezes com a Bárbara. É legal que ela está utilizando a história dela para tentar mudar um pouquinho esse sistema penal, esse sistema de justiça que é muito seletivo. A gente tem diversos erros em reconhecimento. Aliás, uma questão que quase nada se estuda no Brasil é sobre o reconhecimento interracial, né, de raças diferentes, porque é muito mais fácil a pessoa reconhecer de forma correta alguém que tenha a mesma etnia, a mesma raça, do que de outra raça, né? Aquela piada que faziam, né, quando a gente era criança, que japonês é tudo igual, porque justamente para os ocidentais os traços não são tão claros como para os orientais, né? Eu tenho uma amiga que o pai dela era japonês e ele falava assim, para mim, quem é tudo igual são vocês, né? Porque Uhum. justamente essa questão a pessoa acaba reconhecendo a própria raça. Talvez, né, a pessoa que reconheceu nem tenha feito isso de má fé, mas mas a justiça não teve o cuidado devido com as outras provas. Afinal, era só mais uma preta pobre, Uhum. né? Era só mais uma 30 pessoa. segundos para acabar essa live, mas como vocês já sabem, a gente vai emendar
conversar mais um pouquinho, sortear livro, então fica com a gente. Nós estamos falando sobre as questões midiáticas e eu estou tentando ser aí uma apresentadora que faz o gancho para o próximo bloco. Então fiquem conosco, até já, e é já mesmo, ato contínuo. Fica com a gente. Quem fez pergunta, leva lá para outra live.